O Fluminense acerta a contratação de um jogador para o meio de campo e vai atrás de um lateral esquerdo no mercado. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e começo este vídeo pedindo para você que não se inscreveu ainda para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Ajude o nosso canal a continuar a crescer, ajude também as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Vai lá, faça a sua inscrição e eu quero deixar um abraço especial para a galera que deixa o nome da cidade, de onde está nos assistindo, muitos tricolores espalhados por todo o Brasil. Abraço para o Dimas Calisto em Alagoas, o Ricardo Tavolar em Varginha. Eu morei em Varginha, Ricardo. Morei 2 anos em Varginha, trabalhava na EPTV, a afiliada da Rede Globo. O Joel Carneiro de Teixeira Soares, o Francisco Gomes de Olaria, o José Antônio lá do Pará, o Wilkes Campos, da minha querida Juiz de Fora, e também o Paulo Silas de Serra, no Espírito Santo. Um abraço a todos vocês. Meus amigos, simbora então falar sobre o Fluminense, porque o clube vai contratar um lateral esquerdo. A contusão do Jorge, que deve afastar o jogador por toda a temporada, ligou o alerta na direção do clube e a diretoria agora vai atrás de um jogador com urgência para a lateral esquerda. O Fluminense, nesse momento, tem apenas o Cris Silva e também o Marcos Pedro para a posição. Lembrando que o Cris Silva, ele no início do ano chegou a um acordo com a diretoria para ser liberado, para ser negociado, recebeu algumas sondagens, acabou não acertando com o clube nenhum, está treinando com o grupo do Fluminense, mas não foi utilizado ainda. E tem o Marcos Pedro, que também não foi aproveitado, é jogador da Xerém, cria de Xerém, também não foi utilizado ainda. Então o Fluminense vai ao mercado, informação divulgada pelo portal Netflu. O Fluminense estaria procurando um jogador que seria uma oportunidade no mercado e também que se encaixe no perfil do técnico Fernando Diniz. O problema é quando a gente ouve essa informação de que vai procurar uma oportunidade no mercado. As oportunidades no mercado normalmente são jogadores que estão sem clube, que vão chegar a custo zero, então nem sempre são boas oportunidades, né? Hoje o Fluminense, além então do Cris Silva e do Marcos Pedro, ele tem o Guga, que é lateral direito, pode jogar improvisado na posição, e também o Alexander. Só que a gente tem que lembrar, gente, que o Alexander daqui a pouco vai ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. E aí é um outro questionamento que eu faço. O Santos, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, não quis liberar os jogadores dele, por exemplo, o Endrick, para disputar o Sul-Americano Sub-20. O Fluminense libera todo mundo, o Fluminense topa liberar todo mundo. E aí vai chegar Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisando do Alexandre, não, pode jogar o Mundial. E os outros clubes não permitem que o jogador jogue. Vai lá, pede liberação e a CBF libera. Mas pro Fluminense, não, pode liberar todo mundo. São as coisas assim que eu não entendo. E olha, o portal GE, aliás, ele trouxe uma lista de jogadores que o Fluminense contratou para a lateral esquerda desde 2015, jogadores que não deram certo. Foram 11 contratações. De 2015 até agora, 2023, ou seja, 8 anos praticamente, o Fluminense trouxe 11 jogadores para a posição. Nenhum deles, conseguiu se firmar. Em 2015, o Fluminense trouxe o Guilherme Santos, o Giovani e o Breno Lopes. Em 2016, o Fluminense trouxe o William Matheus. 2017, contratou o Marlon, do Criciúma. Aí, a partir de 2019, os reforços são já da gestão Mário Bittencourt e também do Paulo Agione. Primeiro reforço para o lateral esquerdo que eles contrataram, Ourinho. Se lembram do Ourinho? Depois, Egídio, em 2020. Danilo Barcelos, em 2020, que era o terceiro reserva no Botafogo. Pineda, no ano passado. Cris Silva, 9 milhões de reais no ano passado. E agora o Jorge. Nenhum deles conseguiu se firmar na posição. Nenhum. Então, quando se fala em oportunidade de mercado, eu penso nesses nomes. Danilo Barcelos foi oportunidade de mercado, Ourinho foi oportunidade de mercado, Cristiano foi oportunidade de mercado, Jorge foi oportunidade de mercado. O Jorge teve a infelicidade, né, de sofrer uma contusão agora. Pode ser que ele iria
ao longo do ano, jogar muita bola. Mas a gente sabe que o Jorge tem um histórico de lesão. E as 4 vezes que ele entrou em campo pelo Fluminense neste ano, ele mostrou que estava fora de forma ainda. Ia precisar de tempo. Então, vamos ver qual que é a oportunidade de mercado que o Fluminense vai buscar. Eu trouxe no meu último vídeo que o Fluminense está interessado na contratação do Luciano Juba, jogador do Sport, que neste momento atua como um atacante, mas é lateral esquerdo de origem. A partir do dia 1º de março, semana que vem, o Luciano Juba já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O presidente do Sport diz também que já recebeu proposta de um clube brasileiro, de um presidente que é amigo dele. E aí, uma informação que no último vídeo eu esqueci de trazer para vocês, na hora de eu gravar o vídeo eu acabei esquecendo de falar, é que quando o presidente do Sport ele fala que recebeu proposta de um presidente que é amigo dele, eu esqueci de mencionar o seguinte: Sport e Fluminense têm uma relação amigável, até porque todos os dois clubes estão na Liga Forte Futebol. O Fluminense é um dos fundadores da liga. Então são presidentes próximos. E até o momento, os clubes que a gente tem informação de que tem interesse no Luciano Juba, que tem 5 gols e 6 assistências nesse início de temporada, os clubes interessados seriam o Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e o Bahia. Então, será que é o Luciano Juba, o lateral esquerdo? Esse sim é uma ótima oportunidade de mercado. Esse sim é uma ótima oportunidade de mercado. Mas para tirar ele do Sport agora, vai ter que pagar uma compensação financeira, porque ele pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de março, para chegar só daqui a 6 meses. Se o Fluminense quiser ele agora, nesse momento, vai ter que pagar uma compensação financeira para o Sport. E tem reforço na área. O portal GE trouxe na noite desta quinta-feira que o Fluminense encaminhou e praticamente fechou a contratação do meia Gabriel Pirani, de 20 anos, chega para o empréstimo, pertence ao Santos e, de acordo com o Lance informando que o Fluminense vai ter a opção de compra ao final do empréstimo, 2 milhões de dólares, 10,2 milhões de reais, um jogador que já atuou com o Fernando Diniz, inclusive a melhor fase da carreira dele foi com o Fernando Diniz quando ele tinha em torno de 18, 19 anos. No ano passado foi emprestado ao Cuiabá, não fez uma boa temporada, fez apenas 10 jogos pelo Cuiabá, marcou apenas 1 gol. Com o Fernando Diniz no Santos, em 2021, ele fez 5 gols e deu 5 assistências em 60 jogos, entrando em 45 partidas como titular. O Diniz via muito potencial no menino, deu oportunidades para ele e ele teve o seu melhor momento na carreira. Foi um pedido do técnico Fernando Diniz, chega para ser o substituto do Ganso, na ausência do Ganso, quando o Ganso não puder jogar. Não sei dizer assim, não sei avaliar essa contratação, porque é um jogador que jogou pouco no ano passado, que esse ano não teria oportunidades no time do Santos, com a chegada do Lucas Lima e do Daniel Ruiz. O Santos está liberando para o Fluminense, emprestado. Tomara que chegue, jogue muita bola, como foi o caso do Nonato, por exemplo, né? Quando o Inter liberou, acabou se acertando ali no time do Fluminense. Tomara que o Gabriel Pirani chegue e realmente seja uma ótima opção aí para entrar no segundo tempo das partidas, para substituir o Ganso quando ele não puder jogar. O Fluminense precisa de jogadores, precisamos observar, é jovem, 20 anos, a gente vê que o Fluminense mudou, né, o modelo de contratação esse ano. Antes o Fluminense vinha contratando jogadores mais velhos, a torcida criticava. Agora tem que contratar jogadores mais novos, mas jogadores mais novos precisam de quê? Rodagem, minutagem, né? Então, vamos aguardar aí para ver se o Pirani realmente vai render no Fluminense, se vai se confirmar como uma boa contratação, né? Por enquanto eu não tenho a minha opinião. Temos que ver ele chegar, jogar, atuar, dar tempo ao tempo, para observar se vai ser ou não uma boa contratação para o Fluminense. Bom, meus amigos, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela presença aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço, tamo junto.